Glória a Deus. Shalom, igreja. Shalom. Shalom, povo abençoado. Amém. Bom dia a todos. Glória a Deus. Como é que prega depois disso, né? Que mover sobrenatural, irmãos. É sobre isso. É você vir e entregar 100% a Deus e derramar diante dele tudo, exatamente tudo. Esse é o momento, essa é a hora e esse é o local para a gente extravasar na presença de Deus. A gente carrega muita coisa ao decorrer da semana, o ano está terminando, muitos estão no seu limite, no seu ápice, pessoas talvez frustradas pelo que ainda não aconteceu ao decorrer do ano, mas esse sentimento era que nem um sentimento de Asaf, quando ele andava pela rua, via as prosperidades dos próximos, dos ímpios, e aí ele começa a se desiludir com isso, até que a Bíblia diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Aleluia. Porque no santuário de Deus eu entendo que tudo isso é perecível. Amém. O que mais vale não é o que os outros têm. O que mais vale é aquilo que eu carrego, e isso que eu carrego é o que me faz viver. Amém? Pega a sua Bíblia. Eu estava conversando com meu amigo pastor Gilton ali fora e contando para ele, né, uma passagem que Deus tinha colocado no meu coração já há muito tempo sobre deixando o passado. E na noite desse dia e pela manhã eu fui tocado pelo Espírito Santo de uma forma tão linda, tão forte, que ele me levou a trocar mensagem. Eu gosto quando isso acontece, porque primeiro não vai sair nada de mim, segundo porque vai ser tudo que ele quer, e terceiro ele sabe o que a igreja necessita. E lógico, como todo bom crente, a gente gosta de pedir confirmação a Deus. Senhor, será que é essa a ministração que o Senhor quer falar? E a confirmação veio através do louvor que foi cantado aqui sobre a mesa. Então nessa manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor escreveu Mateus, seu capítulo de número 26. E eu quero falar nesta manhã sobre os propósitos da mesa. Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículo de número 20 em diante. E eu creio que nós vamos entender a importância da mesa da Santa Ceia, pois esta manhã nós cercaremos e já estamos cercando a mesa. Amém? Podemos ler? Mateus capítulo 26, versículo de número 20 em diante. Amém? Os acharam? Se não achou um negócio que é chique, tem isso. Amém? Eu vou ler aqui. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide,
até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E você diz amém. Amém. Queridos, falar sobre a mesa, em primeiro lugar, não é falar sobre uma condenação. A gente está acostumado a ouvir muitas pregações que eu chamo de radicais, que são aquelas pregações que falam a mesa da revelação, a mesa da condenação. Deus vai revelar na mesa quem é, quem não é, quem está, quem não está. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que o povo leu a Bíblia de cabeça para baixo? Porque o real sentido da mesa em Mateus capítulo 26 não é este. Ah, pastor, mas quando a gente lê o texto, a Bíblia fala que Jesus revela quem há de trair. E ainda ele condena, porque quando Judas pergunta se foi ele disse, tu disseste, e aquilo já era uma prova de que Deus estava afirmando que Judas era o traidor. E aí quando a gente se atenta a esses detalhes, que eu chamo de entrelinhas, a gente começa a perceber que, de fato, de verdade, há sim uma condenação diante da mesa. Mas a condenação exposta no texto aqui não é a fim de escandalizar, a fim de colocar alguém contra alguém. Há um propósito. Não foi em vão o fato de Jesus, antes dos seus momentos finais, fazer uma última ceia. Até porque depois que ele sai da ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, rasga a sua alma, compartilha a sua dor com os discípulos, e depois dos Montes das Oliveiras ele é preso e você começa dali por diante tudo aquilo que é triste na vida de Jesus. E eu sempre me perguntei o motivo para qual Deus, naquele momento, antes da crucificação, queria cercar a mesa com os discípulos. E aí só orando, só lendo a Bíblia que a gente vai conseguir entender o porquê Jesus queria reunir os discípulos à mesa. E qual era o propósito da mesa. Até porque Paulo dá uma ênfase muito grande quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, da igreja de Coríntios, falando sobre a mesa. E a ordem, a honra e a reverência de montar a mesa para que todos tivessem a participação no corpo de Cristo. Então eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, mas eu queria muito que você acompanhasse esse raciocínio. Deus vai falar, eu creio que de uma forma muito forte, porque cada coisa que eu escrevia, cada coisa que eu lia, que o Espírito Santo me inspirava a fazer, me fez chorar muito e me fez me examinar. E eu queria que você mergulhasse comigo. Amém? Amém. Olha o versículo de número 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Esse versículo é um complemento do início do texto. Porque quando a gente chega no versículo 14, o texto diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes e sacerdotes e disse, quem quereis dar? Eu que vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. Judas estava negociando a venda de Jesus para entregar a Jesus para os sacerdotes daquela época. Então ele já estava arquitetado todo um projeto contra a vida de Jesus antes da mesa da Santa Ceia. Então antes da mesa da Santa Ceia, Jesus já sabendo o que Judas estava fazendo, se sou eu ou é algum de vocês aí, sabendo o que alguém está fazendo pelas costas, diria, na minha mesa não. Na minha mesa você não vai se sentar. Para minha casa você não vai entrar. Participar da minha história, nem pensar, porque para que eu vou colocar alguém na mesa sabendo que essa pessoa já está me vendendo pelas minhas costas? E aí o texto continua, no versículo de número 17, dizendo assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus dizendo, onde queres que preparamos a comida da Páscoa? Os discípulos queriam preparar a Páscoa, preparar a ceia, para estar reunido com Jesus. E aí Jesus disse, ide à cidade, a um certo homem, e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então no momento da Santa Ceia, Jesus não queria que eles servissem, que
que eles fizessem, que eles preparassem, porque Jesus queria os servir. Jesus queria preparar a mesa da Santa Ceia para eles. E detalhe, quando ele manda avisar a este homem que Jesus queria fazer a Santa Ceia lá, ele diz: não é eu e os 11 que vão participar, eu e os meus discípulos. E aí o versículo 20 diz que chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E aqui nasce o primeiro propósito da mesa. Jesus não descartou a Judas, porque a mesa não é lugar de descarte, a mesa é lugar de comunhão. Aleluia. Isso é profético demais, irmão. Porque quando Jesus chama eles para sentar à mesa, isso significa comunhão. É porque antes que chegasse o pior momento, que Jesus já sabia que estava para chegar, ele queria ter um momento de comunhão com seus irmãos. Então a mesa da Santa Ceia não é para que nós comamos e bebamos, até porque Paulo disse em 1 Carta aos Coríntios capítulo 11, vocês se reúnem para comer, mas a Santa Ceia não é para ser comida. A Santa Ceia é para que nós venhamos lembrar do que Jesus fez e que nós venhamos discernir o corpo. Isso fala de comunhão. Cada vez que eu olho para a mesa, eu tenho que me lembrar o que Jesus fez. E o que Jesus fez? No Novo Testamento, para a remissão dos pecados de todos. Aleluia. Tecnicamente, o ensinamento de Jesus é esse: cada vez que vocês se sentarem à mesa, esqueçam o que os outros fizeram com você. Amém. Apaguem aquilo que lhe causaram. Porque a mesa não é um lugar de distância, a mesa é um lugar de comunhão. Quando eu olho para o pão, quando eu olho para o sangue, eu não tenho que lembrar de uma fome que eu quero saciar. Eu tenho que me lembrar que na mesa existem pessoas que têm defeito, têm problema, têm desvio de caráter, mas a mesa é um lugar que cura, pois na mesa há comunhão. Aleluia. E a gente troca essa ideia. Se eu tomo, sabe o que é beber indignamente? Beber em pecado, comer em erro. Não, porque se fosse por isso, todo mundo come indignamente. Sim ou não? Sim. Quem não pecou essa semana, levanta a mão. Quem não pecou hoje, levanta a mão. Então comer indignamente não é comer em pecado. Esse é o menor dos problemas. Comer indignamente, Paulo falou, sem discernir o corpo. Se eu tomo Santa Ceia e me sinto satisfeito por eu estar tomando, e não consigo ficar constrangido ao ver alguém que ceia e não está ceando, eu estou tomando indignamente. E nisso não há comunhão. A comunhão que Paulo ensinou à igreja de Coríntios foi isso aqui: cada vez que vocês forem comer e beber, lembrai-vos uns. Aleluia. Naquela época a igreja estava dividida e dizia: eu estou comendo porque eu posso, porque eu sou puro, porque eu santo, você não pode, você é isso, você é aquilo. Ele estava dizendo: quando você come indignamente, e pior, quando você come indignamente, sabe o que você está fazendo? Está escrito lá, depois você lê, capítulo 11 de 1 Carta aos Coríntios. Você invalida o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, comendo indignamente, sem se preocupar com o próximo, você está dizendo: não valeu a pena o que ele fez, não valeu a pena o que ele cumpriu por nós, porque eu estou alimentando a minha própria carne. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Você está comendo para o seu próprio prazer. E a mesa da Santa Ceia é a mesa de comunhão. É a mesa de nós nos abraçarmos. É a mesa de olhar para alguém e aquela pessoa diz: não quero ser hoje não. Você fala assim: para de graça, vamos parar de conversa, porque tu vai comer. E outra, olha o que Paulo ensina lá. Isso aqui é terrível, isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui é terrível. Quando tinha alguém que não comia, aquele irmão que estava do lado, sabe o que ele fazia? Ah, tu não vai comer? Então eu vou entregar o pão, vou entregar o suco, porque eu também não vou comer. Aí aquele que não ia comer dizia assim: não, tu vai ficar sem cear, que negócio é esse? Ué,
Alguém toma banho e deixa um pé do lado de fora? Alguém vai no salão, o pastor Dito diz assim, ó, raspa só daqui para cá, deixa inteiro. Alguém maqueia um lado do rosto, não maqueia o outro. Era esse o nível da intensidade da comunhão que havia faltado na igreja de Corinto, mas graças a Deus que tinha um apóstolo alinhado com a vontade de Deus, preparado diante dos homens para dizer assim, a Santa Ceia é uma comunhão entre pessoas, a gente não celebra a sua morte e não celebra a sua ressurreição, a gente celebra ao ver pessoas tendo comunhão uns com os outros e juntos celebramos aquilo que Deus fez. Aleluia! Estou tentando me empolgar. Não, as irmãs velhas igual assembleiana aí, ó. Olha o versículo 21. Então o primeiro propósito da mesa é a comunhão. 3 só estão ouvindo a palavra. O primeiro propósito da mesa é a comunhão. Agora qual é o segundo propósito da mesa, gente? Olha o versículo 22. Olha o versículo 22. E eles entristecendo-se muito versículo 21. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair. Eu gosto disso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Jesus primeiro deixa todo mundo comer, para depois revelar que um iria traí-lo. Por que não fez isso antes, né? Acho que depois dessa revelação o gostinho da comida ficou até amargo um pouquinho. Mas ele faz a questão de deixar eles comer primeiro, para revelar depois que alguém iria traí-lo. Sabe por que ele faz isso? Para que os discípulos entendessem que o propósito da mesa não era comer, o propósito da mesa era para refletir. Aleluia. Para que você vem para a Santa Ceia? Para refletir. Refletir o quê? O que Deus fez? Todo mundo já sabe o que Deus fez. Então a intenção da mesa não é lembrar o que Cristo fez. A intenção da mesa é para refletir. Refletir sobre o que? Jesus disse: um de vocês vai me trair. Aí começou o pensamento: meu Deus, sou eu. Pegou. Por quê? Porque nessa hora todo mundo vai esquecer do problema dos outros e vai começar a fazer o quê? Todo mundo começa: será que fui eu? Será que sou eu? E o intuito de Cristo aqui não é fazer você se sentir culpado. O intuito de Cristo aqui é fazer com que você coloque para fora essa natureza que está te modificando ao invés da presença de Deus. Aleluia. E aí ele olha para os discípulos e diz: há alguém na mesa que vai me trair. E a intenção não era criar contenda. A intenção não era criar dissensões. A intenção daqui era para que todo mundo olhasse para si, olhasse para a mesa e dissesse assim: eu só posso tocar naquilo ali quando eu refletir o que eu fiz esse mês, esse ano, essa semana, esse dia, a fim de que eu apresente diante de Deus tudo que eu fiz, para que tudo aquilo que eu fiz não seja o gatilho que o diabo precisa para usar contra a minha vida, para eu não poder adorar, para eu não poder cultuar, para eu não poder cear. Porque a pessoa só deixa de cear quando ela se sente culpada. E aí quando a pessoa se sente culpada, ao invés de expor, ao invés de confessar, sabe o que a pessoa faz? A pessoa guarda e diz: eu não mereço, eu não posso, tem que levar um bocão. Tem, sabe por quê? Porque a mesa é da reflexão. E todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Em primeiro lugar, o conselho é confessar uns aos outros. Se você não consegue confessar uns aos outros, você escolheu uma pessoa para confessar. E se a situação for muito mais grave ainda, você leva a Deus. Isso é bíblico. Porque quando nós confessamos uns aos outros, quando nós confessamos a alguém, nós
ficamos livres daquela culpa. Então a intenção, o propósito da mesa aqui é para que nós venhamos refletir cada vez que a gente passar por essas portas, principalmente na Santa Ceia, é para que a gente possa refletir tudo que a gente fez. E eu vou rasgar o verbo aqui para tomar vergonha na cara. Porque não adianta só refletir e continuar rodando a mesma fita sempre. Jesus sabia que algo grande estava para acontecer depois da mesa, mas depois da mesa você não podia ser o mesmo que você era antes dela. Antes da mesa você até podia trair, antes da mesa você até podia mentir, antes da mesa você até podia vender, antes da mesa você podia até negar o nome de Jesus, mas depois da mesa você tem que repetir: o que eu era hoje, ontem, o que Deus fez hoje, eu não posso ser a mesma coisa amanhã, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E o propósito da mesa para a gente refletir é esse: quando eu sair deste culto, depois de cercar a mesa, eu não posso ser a mesma coisa que eu fui antes dela. Cada mesa que vier, alguma coisa velha tem que ficar para trás. Olha! E o que você precisa deixar para trás, meu irmão? Será que toda ceia você vai ficar ceando pelos mesmos pecados, pelos mesmos problemas, pelos mesmos erros, pelas mesmas inseguranças? Mas Jesus reúne todo mundo. Olha só, vocês são meus. Mas vamos refletir um pouquinho. Está todo mundo lá comendo, ninguém preocupado com nada. Até que Jesus libera essa bomba aí. Segura. Que a intenção aqui do propósito da mesa é fazer com que eles venham refletir. Olha o versículo de número 22, gente. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizerem: porventura sou eu? Senhor, será que sou eu? Porventura sou eu? O texto diz que um por um, além de se entristecer, eles também começam a se culpar. E isso que é profético. Quem entende o propósito da mesa, entende que o erro não está no outro, entende que o problema está em si. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tu acha que alguém não sabia que era Judas? Sim ou não? Ah, se sou eu. Ali, ó. Ele. É ele, mestre. Junta aí, Pedro, João, agarra ele. Só que o constrangimento é tão grande, porque cada um tem os seus pecados, que eles começam a dizer: sou eu, Senhor. Além de se entristecer com a fala de Jesus, além de ficar triste com a fala de Jesus, eles começam a se culpar, porque o propósito da mesa aqui era trazer a eles um autoexame, um exame pessoal. E isso que eu acho lindo, porque ao invés de acusar Judas, cada um começa: sou eu, Senhor. O outro fala: sou eu, Senhor. Aí o outro fala: será que sou eu? Não, Senhor, eu acho que fui eu. Sabe por quê? Porque quem entende o propósito da mesa tem o mesmo sentimento que teve Isaías. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele tem ai para todo mundo. Pode ler. Ai de ti nação, ai de ti povo, ai de ti reis, ai de ti. Agora, quando ele se depara no capítulo 6 com a presença de Deus, o dedo que estava para lá faz assim, ó: ai de mim. É o que foi louvado cada vez que eu me deparo com a presença. Cada vez que eu estou diante da presença, e quando eu estou diante da mesa aqui, eu olho para mim e começo a entender o que eu sou. Porque diante da presença eu me constranjo. Se a mesa, querido, não te constrange cada vez que você vai reunir ela, Deus, pode levar. Pode levar, porque essa pessoa já chegou à estatura de quarto C da Trindade, do triuno. Eles se entristecem porque eles entenderam que a mesa é o exame pessoal. O terceiro propósito da mesa é esse: a pessoa se examinar.
Se você está terminando o ano sendo a mesma pessoa que você foi desde o início, tem alguma coisa errada. E eu não digo isso na forma pejorativa, mas eu digo de uma forma literal. Não de uma forma ruim, mas de uma forma boa. Será que toda Santa Ceia vai ser a mesma coisa? Será que toda vez que eu sentar à mesa vai ser a mesma ideia, vai ser as mesmas convicções, vai ser o mesmo achismo, vai ser o mesmo eu? Será que vai ser sempre a mesma coisa? Quando Jesus libera essa pergunta aqui, era para causar nele que o culpado não era só um, todos eram. Porque se um estava, porque todos estavam. Aleluia. Se você convive ao lado de pessoas, que essas pessoas te influenciam mais do que você consegue influenciar, é porque também há um erro ali. E aí a mesa faz eles trazerem a reflexão de quem eles eram e o que eles estavam fazendo. O pecado de Judas era um, mas qual era o pecado dos 12? Dos outros 11? O meu pecado é um, mas qual é o seu pecado? Examine se o homem coisa assim mesmo, para que possa comer e beber, discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Há um outro propósito que eu acho muito forte, que está aí no versículo 23 e o versículo de número 25. E ele respondendo disse: o que mete a mão comigo no prato, esse me arde trair. Entenda que até aqui Jesus não tinha revelado quem iria traí-lo. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Agora olha o versículo 25. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Em outras versões fala assim: tu mesmo, que é pior ainda. Até aí o versículo 23 ninguém sabia quem era, mas no versículo 25 todo mundo teve a certeza de quem é que estava traindo Jesus. E isso mexe comigo porque essa revelação aqui de Jesus, a intenção aqui não era causar uma polêmica, não era causar uma intriga entre eles, mas a intenção aqui da mesa era para dar condição a Judas dele ser livre daquele pecado que ele carregava. Sabe por que Jesus teve a questão de dizer para ele: tu mesmo, ou tu disseste? Não para que ele saísse como um mal da história, como a gente está acostumado a falar, mas porque a mesa, além de ser de comunhão, além de ser de reflexão, a mesa, além de ser de um exame pessoal, a mesa, ela também nos dá oportunidade de mudança de vida. Quando ele aponta para Judas dizendo: tu mesmo, é porque ele quer que Judas se arrependa, deixe, para que ele possa alcançar a misericórdia de Deus. A mesa não é da condenação. A mesa é para dar o direito à liberdade àquela vida que já estava condenada. Amém. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, mas Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Porque o justo ele já sabe qual é o fim, mas os ímpios. A intenção de Cristo toda a sua caminhada era tentar converter o coração de Judas a ele, mas o coração de Judas estava fechado. Então a mesa foi um lugar perfeito, onde estava reunido só os discípulos. É isso que me chama a atenção. Porque geralmente a ceia, a celebração da Páscoa, era comemorada por um sacerdote e todo o povo. Mas nessa em específica é fechada apenas para Jesus e os discípulos. Para que Judas não fosse exposto ao ridículo, mas para que ele tivesse a oportunidade de se retratar. Ah, pastor, mas já pegou as moedas. Ah, pastor, mas já vendeu. Ah, pastor, mas quem disse que o seu passado pode definir ele hoje? Amém. Quem disse que o que ele fazia antes tem o poder de anular aquilo que Jesus pode fazer depois? Glória a Deus. Então
a intenção de Jesus aqui na mesa, revelando que Judas era o traidor, não para que ele se sentisse culpado, mas para que ele voltasse ao arrependimento, para que ele voltasse a Cristo. Porque independente dos erros de Judas, Judas tinha muita qualidade. Ele era um dos doutores, ele sabia de contabilidade, ele entendia de financeiro, ele era um cara muito inteligente. Dentre os 12 ali foi comprovado que o mais inteligente entre eles era Judas. Não era à toa que ele ficava na responsabilidade da tesouraria da igreja, de todos os seus discípulos, e de preparar tudo o que Jesus lhe mandava fazer, para comprar pão, para comprar o peixe, para preparar o ambiente, para dizer o lugar para Judas. Então Jesus sabia o valor que tinha a vida no ministério de Judas, e ele não queria perder. Para que eu vou condenar alguém que já está condenado, se eu posso pegar essa pessoa, lavar ela no sangue do Cordeiro, batizar no Espírito Santo e usar essa pessoa dentro do reino? Se fora da presença ele já tinha essas qualidades, imagina ele dentro da presença, a arma que ele seria na mão de Deus, a ferramenta que ele seria na mão de Deus. É por isso que Jesus trouxe muita gente que era do mundo para cá. É por isso que de toda a sua família Jesus trouxe você. É por isso que cada um de nós que estamos aqui, não é porque é bonitinho, não é porque fala bem, não é porque tem uma boa oratória, é porque Deus sabe que há um peso aí dentro. E quando esse peso se encontrar com um peso da glória, querido, não tem capeta, não tem demônio, não tem diabo, não tem ninguém que pare o ministério dessa pessoa. Aleluia. Só que o triste de tudo isso é que Judas não entendeu. O mesmo problema de Judas é o nosso problema. A gente não entende. Por causa de um pecado, por causa de um erro, a gente larga tudo, a gente para tudo, a gente abandona tudo. Ele não entendeu. Muitos que estão saindo, estão se desviando, estão caindo, estão parando, é porque não entenderam o propósito da mesa. É lindo aquele louvor, a tua mesa é pura. Porque é uma verdade, é verídico. Se Judas, sabe onde começou o amor de Cristo? A gente acha que foi na cruz. Quem aqui aprendeu a vida toda que foi na cruz que começou o amor de Cristo? Sabe onde começou o amor de Cristo? Na mesa. Dentro da nossa casa existem dois lugares que simbolizam intimidade e honra. E isso vem até de tradição judaica. A primeira delas é o quarto, a cama, e a segunda dela é a mesa. Nenhum judeu sentava ou tocava na cama de outro judeu, nem se atrevia a entrar no quarto. Uma única vez que aconteceu isso foi no Antigo Testamento, quando o profeta entrou dentro do quarto para curar a vida de alguém. Só. Mais nada. A cama era lugar de intimidade e honra, e a mesa, porque na mesa só se sentavam pessoas de afinidade, pessoas de comunhão, pessoas de convivência. Aleluia. Então, quando Cristo convida para dentro da casa, e quando Cristo convida os 12 para a mesa, ali começou o amor de Cristo. Amém. É por isso que antes da cruz veio a mesa, meu amor. E na mesa começou o amor. E ele queria esse amor na vida de Judas, mas Judas não reconheceu, não valorizou, não percebeu. Então, querido, hoje, se você está sentando à mesa, entenda que você foi amado. Você é amada. É por isso que você está aqui hoje sentando à mesa. Tem muita gente que não pode, não está, mas você está. Então sinta-se muito lisonjeado por isso, porque você foi amado por Ele, e a mesa dele nos cura. A mesa dele está nos curando nesta manhã, e eu creio, tenho convicção disso. Outra coisa que me chama a atenção, para o versículo de número 26,
Olha onde começou o amor de Cristo. Enquanto comiam, versículo 26, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Agora olha o versículo 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos. Eu fui ler esse versículo aqui numa versão hebraica. É só você entrar no Google, colocar a versão hebraica, colocar uma Bíblia hebraica, e você vai ver lá que ela não está escrito que Jesus deu o pão e deu o cálice. Lá diz que Jesus deu um novo pão e um novo cálice. Quer ver? O texto diz: enquanto comiam, Jesus partiu e disse: peraí, para que eu vou partir o pão se eles já estão comendo? Para que eu vou dar um vinho se eles já estão bebendo? Então não era aquilo que já estavam comendo. Jesus vai dar um novo pão e Jesus vai dar um novo vinho, porque antes eles comiam o seu próprio pão, eles comiam o seu próprio cálice, e o seu próprio pão e o seu próprio cálice traziam para eles condenação. Eles se alimentavam de si mesmos, dos seus egos, das suas mentiras, das suas facetas, de tudo que era deles. Mas quando Cristo vem com um novo pão e com um novo cálice, Ele está dizendo para eles: a partir de hoje vocês não vão comer mais aquilo que é de vocês, vocês vão se alimentar daquilo que é de mim, vocês vão se alimentar daquilo que vem do reino. É por isso que Ele disse para os discípulos: eu sou o pão vivo que desce do céu. Porque o pão que eles estavam comendo fazia eles perecer até a morte, mas o pão vivo, quem come viverá eternamente. Eu queria sentir um gostinho desse pão novo, querido. E eu creio que Deus vai derramar aqui hoje um maná do céu. O pão novo devia ter o gosto do mesmo pão que desceu lá no deserto. Lembra? Não foi padeiro que fez, não foi o homem que fez, mas sabe quem foi que mandou aquele pão? Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Há tanto tempo vocês estão comendo, se alimentando, se enchendo de coisas que estão te matando, está te destruindo, está te jogando para baixo. Mas hoje você vai se alimentar de algo novo. Eu vos dou um novo pão. Eu vos dou um novo cálice. Antes vocês comiam o que os outros davam. Antes vocês comiam aquilo que era terreno, mas hoje vocês vão comer o que eu dou. Hoje vocês vão se alimentar do que eu dou. Um segredinho? É tão gostoso, mas tão gostoso, que só quem já experimentou não se satisfaz. É tão bom, tão prazeroso, que quem comeu uma vez pede bis. É tão bom, tão maravilhoso, que quem já comeu diz assim: ainda dá para comer mais um pouquinho, ainda dá para beber mais um pouquinho, ainda dá para se alimentar mais um pouquinho. É por isso que quem já experimentou desse pão, já experimentou desse cálice, sempre quer mais. Lá na minha terra a gente chama de repitoca. A gente quer uma repitoca. E deixa eu dizer uma coisa para você que está descendo nesta noite: um novo pão, um novo cálice. Chega de comer aquilo que os outros estão falando, aquilo que os outros estão dizendo. Chega de se encher daquilo que o mundo nos oferece. Cristo, nesta manhã, quer que você sente a mesa para experimentar um novo pão, para experimentar uma nova um novo cálice. E Ele disse: o meu corpo é o pão, o meu sangue é o cálice, e aquele que come e bebe de mim nunca mais terá sede. Tem muita gente sedenta aí fora porque ainda não experimentou, mas quem já experimentou dele está dizendo: eu estou me saciando cada vez mais em ti, porque aquilo que o mundo não preenche, esse alimento preenche. Céu, Senhor, na terra, como um beijo apaixonado, meu coração dispara e o meu peito assegurado. Quem quer comer dele? Quem quer comer dele? Quem quer comer dele? Quem quer comer dele?
Mas em João 4, para a mulher samaritana que estava sedenta, ele não oferece o vinho, ele oferece a água. Ele não tinha básica. Por que não o vinho? Porque água. Porque o vinho, depois que você bebe, dá sede. Mas eu nunca vi ninguém bebendo água dizendo: eu ainda estou com sede. O vinho te dá um prazer momentâneo, mas a água te sacia. O vinho pode, por um período de tempo, saciar a sua sede, mas a água, aí olha o versículo 28, irmãos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Não é o sangue do Testamento, é o sangue do Novo Testamento. Ah, Jesus, esse propósito da mesa é muito forte. Porque na mesa Jesus iria escrever o Novo Testamento. O Antigo Testamento, gente, aí Romanos 3, versículo 23 dizia: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então na mesa ele pega o Antigo Testamento, rasga. Ele pega e faz um Novo Testamento. Se o Antigo fazia com que eu me distanciasse do Novo Testamento, que está em Gálatas capítulo 4, versículo de número 7, ele diz: não os considero mais servos, mas sim filhos. E se sois filhos, também sois herdeiros de Deus. A mesa, além de me tornar filho, me tornou herdeiro. Aí eu vou ter que repetir, porque teve pouco glória a Deus, porque alguém não entendeu. Eu vou ter que falar o que eu parei de falar há muito tempo. Eu vou desenhar. Antes da mesa era escravo, era servo, estava condenado e não tinha direito a nada. Mas depois da mesa ele diz: vou passar um Novo Testamento. A partir de hoje não sois mais servos, a partir de hoje tu és filho. E te digo mais: se tu és filho, também é herdeiro de Deus. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que vem do Pai vai para o Filho. E tudo que o Pai tem, Ele dará ao Sabe o que mais aconteceu na mesa? Nesse Novo Testamento, Gálatas 5, versículo de número 1. Para a liberdade que foi que Cristo nos libertou. Antes da mesa éramos prisioneiros dos nossos pecados, das acusações, dos nossos achismos. Mas o Novo Testamento, além de nos tornar filhos, além de nos dar a herança de Deus, ele diz: vocês, a partir de hoje, são livres. E aí o apóstolo Paulo disse: pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí a primeira epístola de João, ele vai falar no capítulo 2, versículo de número 5. Coloca aí, Felipe, porque essa daqui é para fazer voar tampa cachoeira. Primeira epístola de João, capítulo 2. E aqui nós vamos mergulhar, Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que está
estamos nele, passa para o próximo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Continua. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo. Por quê? Porque já tinha o Novo Testamento. Mas o mandamento antigo, aquele que Cristo escreveu na mesa, que desde o princípio tiveste. Este mandamento contigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Que Deus é luz e nele não há treva. Feche seus olhos, querido, feche seus olhos. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de reflexão, mesa de exame pessoal. Jesus, a mesa nos proporciona um novo pão, um novo cálice, e a mesa nos dá direito ao Novo Testamento. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vem aqui na frente. Tem alguém que está afastado de Cristo, se desviou do caminho, hoje quer voltar para Cristo? Vem aqui na frente. Rapidão, rapidão, que eu quero orar por você. Não perca a oportunidade da mesa. A mesa te chama